Esse primeiro domingo eu gostaria de pedir a vocês que abrissem suas Bíblias na primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto, primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15. Então é a epístola de 1 Coríntios. É uma epístola que Paulo escreve à igreja que se encontra nesta cidade, a cidade de Corinto. E a correspondência do apóstolo com essa igreja é uma parte bastante substancial do Novo Testamento. Temos duas epístolas do apóstolo a essa igreja. E temos também talvez mais duas que se perderam ao longo da história. Duas canônicas e talvez outras duas que nós não temos acesso. Então Paulo se comunicou muito com essa igreja e essa igreja foi ministrada profundamente pelo apóstolo. E eu gostaria de pedir para que vocês estivessem acompanhando a leitura bíblica do verso 50 até o verso 58. De 1 Coríntios 15, diz assim a palavra de Deus. Agora, pois, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está o morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar nesse momento. Pai, graças te damos pela tua santa palavra. Ela está, Deus, diante de nós, e ela está para que não somente os nossos olhos carnais consigam decodificar essas letras, mas ela está diante de nós, meu Deus, para nos instruir no teu caminho, na tua verdade, no teu desejo para nossas vidas, porque essas palavras são inspiradas pelo teu Santo Espírito, e nós queremos pedir a Deus que o teu Santo Espírito, que inspirou o apóstolo Paulo, ministre os nossos corações, nos faça transbordar, Deus, no conhecimento da glória de Cristo, revelado nesse texto. Nos faça, Deus, regozijarmos das tuas promessas. Nos faça, Deus, confiarmos no teu plano. Nos faça, Deus, sermos mais fiéis ao Senhor. E assim, Deus, glorificarmos o teu santo nome. Portanto, ó Pai, abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua santa lei. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós pedimos no nome bendito de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de, nesse primeiro domingo do ano, refletir com vocês sobre a nossa ressurreição e algumas implicações que a nossa ressurreição tem para nós. Eu sei que no domingo da Páscoa, no ano passado, eu
preguei desse texto e trouxe uma abordagem mostrando a importância da ressurreição para a nossa salvação. No entanto, eu gostaria de que hoje refletamos sobre a importância da ressurreição de Cristo para o nosso viver no reino de Deus. Há uma riqueza nesse texto, e se nós viermos a aplicar esse texto como está escrito, nós deveríamos nos entregar mais ao Senhor, deveríamos sem reserva nos colocarmos no seu altar, deveríamos desejar ardentemente o seu reino. E eu gostaria que esse seja o sentimento que o Senhor brota no nosso coração nessa manhã. Eu quero que o Espírito Santo de Deus, somente Ele, produza em nós esse sentimento. Mesmo sentimento que o apóstolo tinha, seja colocado no nosso coração nessa manhã. Primeira coisa, meus irmãos, eu gostaria de introduzir para vocês é que esse capítulo 15 de Paulo é talvez a abordagem mais completa e mais detalhada que nós temos acerca da grande esperança, do grande evento que acontecerá nos últimos dias, que é a nossa ressurreição. E, meus irmãos, ao ler esse texto, muitos olham para o futuro, muitos olham para aqueles acontecimentos que estarão na iminência da vinda do Senhor Jesus. Quando Ele estiver já vindo nas nuvens, nós ressuscitaremos. E nós geralmente colocamos nossos olhos naquele dia que nós não sabemos o dia, a hora, o mês, o ano, mas que o nosso coração deseja, e nós devemos dizer: Maranata, venha, Senhor Jesus, nós queremos a tua vinda, porque na tua vinda nós ressuscitaremos. E os nossos olhos estão lá na frente, lá no horizonte, bem longe do hoje, talvez, porque o Senhor Jesus pode voltar no final dessa semana que vem. Mas geralmente nós, quando pensamos, nós vamos morrer, os nossos filhos vão crescer, e nós vamos lá naquele glorioso dia, ouvirmos, como foi dito aqui, o soar da trombeta, certo? E quando ouvirmos, os nossos corpos, eles serão despertados, e nós ressuscitaremos. Mas, meus irmãos, não é bem somente o futuro. A ressurreição é um acontecimento de fato glorioso, e nós temos que crer nisso. Os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Está lá escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 15 ao 17, o mesmo apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 a 17, o apóstolo diz assim: dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Dormir aqui é a linguagem para a morte, o eufemismo, é uma forma mais suave de falar dessa triste condenação do pecado, morrer. Então nós não vamos preceder aqueles que morreram, eles vão ressuscitar primeiro, porque diz aqui, verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse evento vai acontecer e nós devemos esperar por ele. E o Senhor, ainda falando pelo apóstolo, ele mostra que essa esperança gloriosa nos faz também estarmos esperançosos sobre o nosso último inimigo a ser derrotado, que é a morte. Quem aqui não teme a morte muitas vezes? A morte de um ente querido, a morte de si mesmo. Nós muitas vezes
carnais. Eles podem dizer que morrer é lucro, porque ele vai estar com Cristo, aguardando aquele dia em que seu espírito aperfeiçoado será novamente devolvido a um corpo, não mais um corpo deteriorado, mas um corpo glorioso na ressurreição do Senhor. Até mesmo a morte nos faz a ressurreição pensar de uma forma diferente sobre ela. Meus irmãos, e esse texto que nós acabamos de ler, no capítulo 15, o apóstolo diz assim: se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, no verso 19, 15, 19, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A ressurreição nos faz também olhar para o futuro. Nós esperamos em Cristo nesta vida e também na vida que se revelará na ressurreição, na eternidade, onde nós lemos em 1 Tessalonicenses 4,17: estaremos para sempre com o Senhor. Não mais morreremos, não mais teremos os sofrimentos da presente vida, não mais teremos as angústias, as tribulações que nos assolam, não mais teremos as preocupações que tanto nos roubam a atenção e nos fazem muitas vezes questionarmos o amor e a presença e o cuidado do nosso Deus. Não, lá naquele dia, tudo isso será colocado de lado. Estaremos para sempre na presença de Deus, em gozo eterno e alegria invisível. Mas, meus irmãos, você pode pensar, você só está falando do futuro, mas eu creio que esse texto, principalmente o versículo 58, tem implicações bastante práticas, bastante vivenciais para o presente. E eu queria ler mais uma vez o verso 58, que será o alvo de nossa reflexão sobre a ressurreição. E o tema da nossa mensagem será: nossa ressurreição, nossa inspiração para o trabalho. Eu queria que você, nesse primeiro domingo de 2014, pensasse sobre o seu trabalho no reino de Deus, à luz da ressurreição que você espera no dia da vida do Senhor. Vejamos o que diz 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esse, portanto, Paulo está concluindo o tema da ressurreição. Ele está concluindo todo o capítulo que fala da ressurreição. O capítulo 15 todo fala somente sobre a ressurreição. E Paulo está dizendo: tendo em vista toda essa riqueza, toda essa glória, todas essas promessas, tudo isso que vocês aguardam, tendo em vista isto, meus amados irmãos, façam isto: sejam firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de vocês não é do Senhor. Eu gostaria de pedir sobre 4 verdades nesta manhã sobre a ressurreição. Primeiro, a verdade da nossa ressurreição, meus irmãos, deve gerar em nós firmeza e constância no trabalho do Senhor. A primeira coisa que eu queria que você pensasse é o seguinte: o que é que você tem feito no reino de Deus? Qual tem sido o seu envolvimento no reino de Cristo? Será que você tem adotado aquela filosofia de que você é salvo e só deve aguardar agora a vida do Senhor? Que os que foram chamados para pregarem, para serem missionários, para abrirem mão de suas vidas seculares e se devotarem exclusivamente ao Senhor, eles que façam todo o trabalho. Essa é uma filosofia, essa é uma visão, meus irmãos, que não condiz, que não está coadunada, que não está em consonância com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que todos nós fomos chamados para o engajamento neste reino. Não há lugar para ociosidade, para gente de braço cruzado no reino de Deus. Não há lugar para crente que vive sentado somente assistindo os cultos dominicais e não se envolve neste reino. E Paulo está dizendo, meus irmãos, olhem para a ressurreição de vocês.
vão herdar as promessas de que Deus habitará no meio deles. E Ele será o seu Deus e nós o seu povo. Se vocês herdam essas promessas, se vocês estão em Cristo, vocês devem se envolver nesse trabalho, neste projeto chamado Reino de Deus. E Paulo diz que nós devemos estar firmes. E eu acho interessante essa palavra firmeza, dá a ideia de um propósito bem definido no coração. Dá a ideia, meus irmãos, de alguém que não se abala ou que não se perturba facilmente. É alguém que sabe que tem uma direção, tem um alvo e ele vai se manter firme até alcançá-lo. Nós temos muitos desafios como igreja. Não é para termos isso aqui simplesmente um grande número que nós existimos. Não é simplesmente para talvez sermos a maior igreja um dia dessa cidade. Não é para ostentar a glória nenhuma. É para que o nome de Deus, somente o nome dele, seja glorificado. Nós temos que nos manter firmes nesse propósito. A expansão do reino de Deus. Se você tem algum projeto para 2014, eu pergunto, onde está o reino de Deus nesse projeto? As listas talvez estão sendo preparadas para 2014, mas eu quero que você faça ela à luz da sua reflexão. Onde é que você está colocando o reino de Deus? Conversando com pessoas, nós olhamos para os planos delas, são cada vez mais egocêntricos. Eu quero alcançar essa meta pessoal, essa meta do meu trabalho, eu quero alcançar essa meta na minha vida financeira, mas muitas vezes nós não vemos pessoas dizendo, eu quero me dedicar mais ao Senhor. Muitas vezes nós vemos crentes procurando empregos, e cada vez mais esses empregos consomem o tempo desses crentes, e nós muitas vezes não vemos crentes dizendo, Senhor, eu estou disposto até ir para um outro local, onde eu trabalho menos, talvez nem até menos, Senhor, mas eu produzo para o teu reino. Sabe por quê? A visão materialista do mundo tem assolado a nossa mente e influenciado os nossos planos. O Senhor quer que nós estejamos, meus irmãos, no nosso posto, vigilantes, firmes, sem nos abalarmos com as circunstâncias que muitas vezes nos animam, mas elas não devem ser suficientemente fortes para nos tirarem da direção. Devemos estar firmes nesse propósito. Você tem um só motivo para existir: glorificar a Deus e se deleitar na presença dele, desfrutar dele. Tudo que você tem que aprender na vida sobre o propósito de viver é isso: glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. O resto é secundário. O resto deve ser feito à luz disso. Se alguma coisa não faz com que você glorifique a Deus, ou com que você não desfrute dele, não deve ser aceito, deve ser rejeitado, por mais tentador e atraente que seja, por mais sedutor que seja a proposta. Meus irmãos, como é que você tem pensado no seu envolvimento, na sua igreja, no reino de Deus para 2014? Você aguarda a ressurreição? Esteja firme. Segunda verdade é que a nossa ressurreição, meus irmãos, deve gerar não somente firmeza, mas também abundância no trabalho do Senhor. E é como se o apóstolo estivesse dizendo: sejam firmes, não se abalem, mas isso ainda não é suficiente. Abundem, façam mais ainda. Se dediquem mais ao Senhor. Procure mais tempo para Ele. E, meu irmão, o apóstolo está aqui dizendo: tornai-vos abundante. Talvez os coríntios estavam lá ociosos. Eles talvez não tinham alcançado ainda esse nível de comprometimento com o reino. Mas o apóstolo diz: se vocês vão se ressuscitar, tornem-se abundantes. Não
Meus irmãos, devemos ter uma disposição sempre crescente, baseada no poder da ressurreição de Jesus em nossas vidas. Temos uma dedicação sempre crescente, baseada no poder da ressurreição de Jesus em nossas vidas. Porque se Ele ressuscitou, o Espírito que ressuscitou dentre os mortos também ressuscitará o nosso corpo. Devemos nos empenhar no maior esforço. O que você faz com o reino de Deus talvez não seja suficiente ainda. Pastor, mas eu já venho todos os domingos ao culto. Meu irmão, esse é meu dever. Esse é o meu dever. O senhor está aí porque o senhor é pastor. Se eu não fosse pastor, eu viria aqui todos os domingos. É meu dever como cristão. O Senhor me chamou para adorar em comunidade. Pastor, então o que é que eu poderia fazer? Meus irmãos, nossa igreja nós temos grandes desafios para esse ano. Talvez eu deveria perguntar: quando é que eu posso servir ao Senhor? Para que metas dessa igreja, para a expansão do reino de Deus, sejam alcançadas. Sabe o que falta muitas vezes para que abundemos no trabalho do Senhor? Espírito voluntário. Às vezes o crente só trabalha quando é dada a imposição. Né? O pastor chega do irmão: estou precisando de você, você vai fazer isso. O cara não tem escolha, é por livre e espontânea pressão, então vou. Mas para que abundemos verdadeiramente no trabalho do Senhor, é necessário um espírito voluntário. Pastor, o que é que está precisando aí? Eu quero trabalhar, eu quero produzir. Nossa igreja, pastor, tem que ir bater lá nas portas do inferno, e nós temos que derrubar essas portas. No nome de Jesus, nós temos que saquear o inferno e tirar vidas de lá. Como foi dito na última mensagem pregada pelo pastor Telé no domingo passado. Meus irmãos, você tem abundado realmente no trabalho do Senhor? O Senhor Jesus leva a feita dizendo que quando você fizer tudo que você deve fazer, você ainda serve inútil. Você só está fazendo o que deve fazer. Mas nós devemos, na verdade, abundar, transbordar, termos uma disposição sempre crescente no trabalho do Senhor. A terceira verdade, meus irmãos, sobre a nossa ressurreição e o trabalho de hoje no reino de Deus, é que o nosso trabalho nunca será vão ao Senhor. É para Ele que trabalhamos. Eu acho bem interessante que Paulo é como se ele dissesse: todos os esforços que vocês fizerem, todos os esforços que vocês empenharem no meu reino, na minha obra, todos eles eu receberei. Aí você está dizendo: que legal. Mas só que há um problema. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos a mentalidade do mundo influenciando nas nossas opiniões. Por exemplo, hoje em dia o homem vive para que os outros deem tapinha nas suas costas, reconheçam os seus esforços e trabalhos. Nós queremos cada vez mais que os outros olhem para o que nós fazemos. E muitas vezes nós nos decepcionamos com isso. Muitas vezes as pessoas não reconhecem o nosso trabalho. Muitas vezes as pessoas, na verdade, desdenham do que fazemos. Isso nos estimula. Isso faz com que digamos que não vamos mais fazer aquilo outra vez, que não vale a pena, fulano não reconhece. Aí deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, mesmo que ninguém reconheça, saiba de uma coisa: o Senhor não considerar, vai considerar o teu trabalho de forma nunca Ele reconhece. Talvez eu, como pastor, não reconheça, talvez o presbitério não reconheça, talvez o irmão para quem você fez nunca reconheça, mas saiba de uma coisa: não deixe de fazer, porque o Senhor receberá a tua oferta
galardão, a tua recompensa, porque o Senhor que tudo vê, recebeu o teu trabalho. Meus irmãos, o Senhor vê. Nosso trabalho nunca é vão, nunca é desperdiçado. Nunca podemos dizer que, se fizermos com dedicação para o Senhor, nunca poderemos dizer que foi em vão, ou não teve eficácia, ou que foi tempo desperdiçado. Pelo contrário, os olhos do Deus onipresente e onisciente, que estão em todos os lugares, e que tudo conhece, que sonda as intenções do nosso coração, como foi lido nesta manhã, Ele recebe o seu trabalho. Muitos crentes deixam de produzir porque ninguém mais está dando tapinha nas suas costas. Mas eu fiz aquilo, fulano não reconheceu. Rapaz, eu me dediquei tanto para cantar aquela música, ninguém chegou dizendo assim: poxa, você cantou tão bem, cante de novo comigo. Ou senão, eu preparei essa mensagem, li tantos livros, consultei tantos comentaristas, traduzi o texto, passei horas pensando nela, orei, e ninguém chegou, pastor, que mensagem abençoadora. Irmão, nós não devemos fazer nada para o Senhor esperando isso. Devemos fazer simplesmente porque para Ele fazemos. É para Ele que estamos oferecendo. É para Ele que estamos dedicando. É para Ele que nós devemos olhar ao fazermos qualquer coisa no reino de Deus. Pergunto: qual tem sido a intenção do seu coração ao trabalhar para o reino de Deus? Se a intenção do seu coração for a aceitação humana, você logo se frustrará. Você logo abandonará. Você não vai ficar firme. Você não vai ficar constante nesse trabalho. Você com certeza não vai abundar nessa obra. Mas se a tua motivação, se a tua intenção for a glória de Deus, for fazer para o Senhor, eu digo uma coisa: mesmo que tudo conspire contra você, você estará firme, constante e abundante nesse trabalho. Nada vai ser motivo de desânimo para você. Os irmãos, ao ler a história dos mártires, ao ler a história dos missionários e missionárias que fizeram trabalhos que talvez todos aplaudem hoje, nós vamos perceber que muitos deles foram desestimulados a ir. Muitos deles ouviram e foram desestimulados pelos outros quando disseram: você não tem capacitação, não vá. Olha, lá ninguém vai me receber. Olha, lá tem guerra. Muitos talvez foram no lugar de estimulados, cobertos em oração, foram desestimulados, mas eles sabiam para quem estavam servindo e sabiam quem os tinha chamado para esse trabalho. Meus irmãos, a obediência desses homens e mulheres não foi bom momento algum. Pelo contrário, o Senhor permitiu que os olhos desses homens e mulheres contemplassem a fidelidade e o poder do Espírito da ressurreição de Cristo operando na vida deles e no ministério deles. Meus irmãos, a quarta coisa que eu gostaria de refletir com vocês é que a ressurreição deve nos levar a uma vida de maior santidade. Não está tão claro no verso 58, mas está implícito, porque se nós vamos trabalhar para o Senhor, nós não podemos trabalhar de qualquer forma. Se nós vamos nos encarregar no trabalho do Senhor, na obra do Senhor, no mandamento do Senhor, nós não podemos fazer de qualquer forma. Eu fico olhando lá para o livro de Josué, no capítulo 3, onde Deus iria fazer um grande sinal, um grande prodígio no ministério de Josué. O Jordão seria aberto, as águas seriam colocadas de lado para que o povo passasse a ter o estudo. Mas o Senhor diz assim, por meio de Josué: santificai-vos, porque amanhã
eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. É necessário que antes do envolvimento tenhamos uma devoção da nossa alma e do nosso espírito ao Senhor. Eu fico olhando, eu estive conversando com uma pessoa essa semana, passei quase meia hora no telefonema com essa pessoa. E eu fico olhando quando algumas pessoas elas desejam ardentemente fazer alguma coisa simplesmente para se ocuparem. E olham e dizem assim: Senhor, eu tenho que me ocupar. Mas a sua vida não está, meu irmão, em consonância com a palavra de Deus. Ministério não é hobby. O trabalho do Senhor não pode ser feito de qualquer forma. Nós não podemos fazer o trabalho do Senhor com o coração cheio de pecado, de impureza. Pelo contrário, eu posso pedir que levantemos mãos limpas e corações puros sejam apresentados diante dele. Nós precisamos nos devotar mais ao Senhor e consagrar cada dia mais as nossas vidas. Nós devemos, meus irmãos, lembrarmos o que está escrito lá em 1 Pedro. Abra a sua Bíblia, por favor. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante. O apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Eu não devo me conformar mais com os desejos pecaminosos que outrora habitavam no meu coração, dominavam o meu curso, o meu caminho. Mas, verso 15: começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, o trabalho do Senhor não pode ser feito. Não podemos estar firmes sem santidade. Nós nunca vamos permanecer na presença de Deus sem santidade. Nós não podemos abundar sem santidade. O Senhor também não receberá o nosso trabalho sem santidade. Porque seus olhos abominam o pecado. Seus olhos não podem contemplar o pecado e ainda coadunar, compactuar com este pecado. O Senhor abomina e rejeita o pecado. Por isso Ele enviou seu Filho para nos redimir, para nos salvar, para nos purificar dos pecados. O próprio Senhor Jesus, quando tomou o nosso pecado, como está escrito pelo apóstolo: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele levou a nossa iniquidade, Ele levou a nossa condenação, Ele tomou o nosso inferno naquela cruz. Por isso Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Eu creio que naquele momento o clima vai ser como se Deus, olhando para o seu Filho Santo, que agora toma o nosso pecado, Deus não pode agora compactuar com aquela comunhão naquele momento. E Jesus sente a ausência. Deus meu, por que me desamparaste? Mas louvado seja o Senhor, que naquele domingo pela manhã o Senhor rompeu o sono da morte e ressuscitou, mostrando que o Senhor aceitou o seu sacrifício, e nós agora podemos ser justificados pela fé por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Andar em santidade de Deus. Nunca
nunca nos esqueçamos do que está escrito lá em Hebreus 12, 14. Que sem santificação ninguém verá o Senhor. O dia de vermos o Senhor é o dia da ressurreição. É nesta ressurreição que nós aguardamos, que nós veremos o Senhor. Como foi lido também em 1 Tessalonicenses, estaremos com Ele para sempre. Nós veremos o Senhor ressurreto. Ao entrarmos na Nova Jerusalém, veremos o Senhor, nosso Redentor. E meus irmãos, a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Porque sem santificação não poderemos entrar nesta promessa. Não ouviremos do nosso Senhor: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Portanto, meus irmãos, se nós queremos obedecer a esse mandamento de Deus, a esse estímulo, a esse sentimento de maior envolvimento, de maior engajamento no reino, nós devemos nos santificar. Aí você talvez pode dizer: mas eu não estou bem. Eu quero dizer para você, meu irmão, confie no Senhor, confesse seus pecados, confesse para o Espírito que ressuscitou Cristo, purifique o teu coração, santifique a tua alma, a tua mente, teus olhos, teu amor, teus ouvidos, teus pés, tua mão, todo o teu ser. E na fé de que Ele ouve os seus filhos, faça o trabalho do Senhor. Se envolva nesse trabalho. 2014 está começando. Primeiro domingo, primeira semana. Eu não conto nem uma semana completa, porque o ano começou na metade da semana. Você tem todo o ano, na verdade, toda a vida. Nós vamos começar por partes. Vamos pensar nesse ano. O que é que você vai fazer? O que você muito tem feito no trabalho do Senhor. Se você não tem feito, meu irmão, confessa a sua negligência. Não se envergonhe de confessar as suas negligências. Pelo contrário, um coração contrito Deus não rejeita, mas Ele resiste aos soberbos. Mas há graças aos humildes, aqueles que confessam diante dele, aqueles que se prostram na sua presença e choram o seu pecado, a sua omissão. Deus recebe essas lágrimas. Deus recebe esse quebrantamento. Confesse. Senhor, me perdoe, Senhor. Hoje o Espírito Santo do Senhor, através da tua palavra, me exorta. Eu quero saber nessa exortação. Eu quero pedir perdão pela minha omissão. Eu quero dizer que 2014 vai ser o ano que minha vida muda, onde eu agora tenho como alvo principal o teu reino. Tudo que eu faço deve estar dentro desse reino. O reino de Deus, meus irmãos, não deve ser um mundinho à parte para nós, mas deve ser um mundo em que vivemos na presença de Deus. O seu trabalho, o seu casamento, tudo deve estar envolvido nesse reino, ou debaixo da ética, da visão do reino de Deus. A ressurreição é um fato que acontecerá no futuro e nós devemos esperar por ela. A ressurreição será o estágio final do plano redentivo de Deus, será a nossa glorificação. É o que nós ainda aguardamos. Nossa salvação é completa, mas ainda nós não temos esse último estágio de nossa vida, que só acontecerá na nossa ressurreição, a nossa glorificação, onde nós ressuscitaremos com corpos que não mais morrerão, que não mais pecarão. O desejo da carne será colocado de lado. É um corpo espiritual. E espiritual não quer dizer que ele não seja material, mas sim que ele está debaixo da direção do Espírito em toda a sua plenitude. Mas também, meus irmãos, a ressurreição tem implicações para hoje. E se você aguarda a ressurreição no futuro, que com certeza acontecerá, porque essa palavra é fiel e
verdadeira, começa a viver o trabalho do Senhor hoje. Comece neste ano que se inicia, planejando desenvolver sua vida no reino de Deus, para o Senhor. Viva o poder da ressurreição hoje, para que naquele dia, no futuro, você receba o seu galardão. Sim, o Senhor na sua obra. Não pelo que os outros vão dizer, mas pelo que o Senhor vai dar. E assim, o Senhor será glorificado. E você encontrará muito mais deleite e prazer na presença dele.